Quem tá amando? Eu tô linda, não? Bom dia, gente. Eu tive um surto agora de criatividade. É uma segunda-feira, dia 2 de fevereiro, e eu vou gravar um vlog de processos de criação do livro. Pra quem não sabe, pra quem não me conhece, eu sou Lelê. Eu já tenho um livro publicado de forma independente, que é A Canção do Luar. E no momento eu terminei recentemente de escrever a última versão, lapidar a versão do livro que eu apelidei de AARD, que eu já fiz alguns vídeos contando um pouco sobre, mas nunca minuciosamente contando sobre o processo da escrita, o processo de tudo, porque foi um livro um pouco caótico. E agora, já tendo escrito 2 livros, né, já publicado um, eu tô no processo de criação do terceiro. Eu ainda não vou dar muitos detalhes, tá? Mas saiba que não é uma fantasia. E eu tô assim, só com lápis na boca, com um negócio no cabelo, porque daqui uns 40, 50 minutos eu tenho que sair pro trabalho. Mas eu estou aqui vendo o vídeo da Bianca Jung, da Bibi Lena. Amo. E toda vez que eu vejo os vídeos dela, me dá um surto de criatividade, de tanto criar vídeos, como criar os meus textinhos. Eu vou trazer nesse vídeo, nesse vlog, acho que de uns, não sei ainda quanto tempo, porque tá minha rotina tá meio caótica, mas pra falar um pouco do meu processo. Não vou me demorar muito nessa intro, porque senão eu sinto que eu vou, tipo, são 10h30, eu sinto que se eu não voltar a fazer o que eu tô fazendo agora, eu vou só procrastinar. Mas basicamente eu estou no momento onde eu nem comecei a ver um ainda do livro, então eu estou no momento de surto criativo. Eu tenho já algumas ideias na cabeça, tem algumas coisas que eu quero fazer, mas eu efetivamente não pus em prática em um arquivo. Então, por enquanto, eu tenho a ficha dos 2 protagonistas do livro. Eles ainda não têm nome. O processo criativo é muito engraçado. Eu funciono muito na base da bagunça. Se eu me prendo em nomes, eu não saio do lugar. Então, eu acho que pra esse livro específico, eu queria gravar processo criativo, né, do livro. E eu tive essa ideia por 2 motivos. Um, pra terminar de editar o vlog que eu já tenho, que é de viagem, que eu vou postar. Vou postar, sei lá, essa semana ainda. Ele já tá pronto, só não tem a capa. Eu tô com preguiça de fazer a capa, tô com preguiça de pensar. Pesquisa. Eu tendo essa pesquisa pronta, eu consigo já começar a desenvolver a escaleta, ou pelo menos uma ordem cronológica da história. E aí eu quero levar vocês comigo. Então eu perdi já 5 minutos hablando. Vou voltar da play no vídeo da Bianca e escrever as coisinhas aqui. Acaba de infernizar ela. Este é o primeiro vlog de 2020 que chegou aquela hora de enviar. Sou uma escritora de fantasia com 2 livros já publicados. Estou vendendo uma casa com piscina maravilhosa onde eu... Oi, gente, como vocês estão? Hoje é quarta. A última vez que eu ia falar com vocês era segunda, só que minha rotina tá meio caótica. E aí, ontem eu não consegui fazer nada do livro, então eu não tinha muito por que gravar, né? Mas, como eu tava prometendo nesse vlog, né, eu vou falar um pouco sobre alguns processos criativos meus e metas que eu mesma criei pra poder escrever esse novo livro. E meio que um teste pra ver como é que eu vou fazer certinho, né, vamos dizer assim, como é que eu vou arrumar certinho as coisas no meu livro para poder me organizar. Então é importante falar que eu dei alguns prazos. Eu coloquei que eu tinha até janeiro para definir a ficha dos personagens e os personagens secundários. Então vamos para um Arrume-se Comigo, enquanto eu vou falar do meu processo criativo de escrita. Eu já escrevi A Canção do Luar e eu publiquei ele em 2024 de forma independente. E depois fiz a versão física do livro. E durante o ano de 2022, eu comecei a escrever minha primeira história oficialmente, mas eu dei uma pausa nela, fui, escrevi A Canção do Lar, publiquei, e aí voltei a escrever essa história de 2022. E a história de 2022 eu apelidei de AARD. No meio do ano passado eu terminei a segunda para a terceira versão desse livro, e eu ainda tô nos processinhos, assim, de organizar alguns outros pontos, vamos dizer assim, tipo, algumas coisas de escrita que eu fui aprendendo que, que tipo, não era legal fazer, vamos dizer assim, como usar muito a palavra parecer, usar muito tinha, usar muitos verbos no gerúndio. Então eu fui aprendendo que essas coisas dificultavam a leitura com a ajuda da Larissa, do Lali Livros. E aí eu fui organizando e meio que editando a história. E aí, enquanto eu estou no processo de esperar algumas respostas e também terminar de editar os últimos capítulos, porque a história do livro já está totalmente pronta, a única coisa que ainda está, né, faltando é alguns ajustes na parte da escrita, mas a história eu terminei. E nesse meio tempo eu vou começar a escrever o meu próximo livro, que vai fugir um pouco do mundo da fantasia, porque eu queria escrever um romance e fugia do mundo da fantasia do jeito que eu queria contar.
E aí vou compartilhar agora o meu processo de criação, que eu fiz no primeiro, que eu não fiz no segundo, que eu não vou fazer nesse, ou coisas que eu vou, tipo, continuar ou tentar novas, vamos dizer assim. É importante falar que processos de escrita, eles são muito pessoais. Tem coisas que vão funcionar pra mim, que não vão funcionar pra todo mundo, tem coisas que vão funcionar pra todo mundo que não vai funcionar pra mim. E tudo bem, é literalmente assim que as coisas funcionam, porque processo criativo é uma coisa muito interessante. Eu nunca me aprofundei muito no assunto, mas eu vou começar a dar uma olhada meio que pra estudo, porque é um processo muito pessoal, um processo muito sozinho também em algumas partes, porque mesmo que você conte com um grupo de amigos, que por exemplo eu tenho as meninas que eu faço sprint de escrita, ainda assim é algo solitário, porque o seu processo criativo, a sua mente funciona de jeitos diferentes. Enfim, então processos criativos eles são solitários, mas eles têm algumas coisas em comum, né? Então eu acho legal quando você, tipo, decide, quero criar um livro, mas não sei por onde começar, não sei o que fazer. E aí você vê o processo criativo de outras pessoas, e eu tenho até uma grande indicação, que eu já falei dela nesse vídeo, que foi até o que me fez voltar a gravar vídeos sobre escrita, que é a Bianca Jung, que é a Bibi Lendo. Ela é autora de Veneno na Montanha, da trilogia Veneno na Montanha, pela qual ele está escrevendo um outro livro e está gravando todo o processo dela de escrita e também de criação no canal dela. Toda vez que eu assisto os vídeos dela, me dá um pico, assim, muito grande de criatividade, e sem contar que ela é uma diva maravilhosa, né? Como funciona pra mim? A maioria das vezes sempre vai surgir com uma ideia. Você teve uma ideia porque você viu alguma coisa, porque você assistiu algo, porque você ouviu em uma música, e aí surge uma pequena ideia. Uma ideia que você pode ter tipo, essas pequenas ideias, elas podem aparecer diversas vezes durante seu dia a dia, mas só algumas você vai dar a devida atenção, vamos dizer assim, para poder efetivamente cultivar essa ideia. Então, nasce uma sementinha na sua cabeça sobre um determinado assunto. Então, por exemplo, em A Canção do Luar, essa sementinha que apareceu na minha cabeça foi derivada do filme e do livro Eragon. Eragon são 4 livros, eu li o primeiro, e eu gostava muito dos filmes, do primeiro filme, apesar de ter muitas coisas diferentes do livro. O ponto é que a história vai se passar de um menino, que é o Eragon, achando um ovo de dragão numa época em que a magia e os dragões foram extintos. E essa ideia de trazer esse negócio de magia em um mundo onde não existe mais magia sempre me fascinou muito, porque a gente vive em um mundo sem magia, e se a gente for pegar pelas coisas do Tolkien, por exemplo, nos livros do Senhor dos Anéis, do Hobbit, a Terra-média existiu e a gente está na 4ª Era dos Homens, que é onde não tem mais magia. Então eu acho isso muito interessante e eu queria trazer um livro mais ou menos essa pegada. Uma protagonista, porque eu só escrevo personagens mulheres, achar uma criatura mágica, um ovo de uma criatura mágica que seja, em um mundo onde a magia e aqueles tipos de criaturas tinham sido extintos. Então eu tinha pensado em um livro assim, em primeiro momento. Só que antes de escrever esse livro, dessa magia extinta, eu queria muito escrever o mundo como era a magia antes. Então eu fiquei com essa pulga atrás da orelha, de querer escrever um livro de magia e contar como que essa magia se perdeu, né? Tipo, como que acabou a magia durante aquela época. E aí, enquanto eu tinha essa sementinha na minha cabeça, eu estava assistindo a série Cidade Invisível, que é da Netflix, mas que é nacional, que fala sobre a Cuca, o Saci, o Curupira, e eu amei a série, e eu meio que queria colocar essa parte brasileira na minha história. Então, eu pensei nisso enquanto eu assistia, e a parte que mais cultivou mesmo foi, tipo, eu quero acabar com a magia de um universo que é muito mágico. E um filme que veio na cabeça também foi Malévola. Então, você vê, você tem esses pontos, essa sementinha que nasce de alguma coisa que você quer contar, e você vai pegando nas coisas do seu dia a dia em como transformá-las em uma história. Então, nesse livro de agora, eu não quero dar muito spoiler da coisa assim, porque eu literalmente tô num processo de pesquisa, mas basicamente se iniciou com uma ideia de um determinado ponto que eu vou, quando ele já estiver mais a fundo, eu vou me especificar mais. E eu quis cultivar essa ideia. Então, às vezes, a gente tem várias ideias durante o nosso processo da vida mesmo. Tipo, tá no metrô, tá no ônibus. Até porque uma cena muito específica da Canção do Luar, que é a cena principal da história, quando eu já tinha a ideia meio que da Malévola, a ideia do mundo mágico e a ideia da destruição dos mundos, né? Vamos dizer assim, a destruição do mundo mágico, tem uma cena muito específica no livro que é meio que o ponto de chave da protagonista, que quem leu vai saber exatamente que ponto é esse que eu tô falando. E eu tive essa cena, a criação dessa cena no metrô. Eu estava voltando
pra casa e aí me deu um estalo, assim, e aí eu escrevi no bloco de notas do meu celular essa cena. E foi a partir dessa cena que eu construí todo o universo da minha história. Então, às vezes a gente não entende muito como esses processos criativos acontecem, mas eles acontecem e a gente só precisa saber ouvi-los e cultivar. Pra esse livro em específico, ele não tem um mundo mágico, ele não tem criaturas mágicas, ele é no mundo real, então ele já me facilita muito não ter que construir um mundo, né, por cima dele. Não vai ter um mundo, vai ser construído. Então eu meio que me dei algumas metas pra poder escrever essa história. Então, como é um livro que não vai ter essa questão de construção de mundo, que a construção dos personagens ela vai ser mais o foco, ou até mesmo a pesquisa por trás do livro, então eu coloquei que eu tinha até janeiro pra fazer a ficha dos personagens, a dos protagonistas e também dos personagens secundários, né, saber quem vão ser eles na história. Eu tenho até o carnaval pra fazer um estudo, que é com ele que eu vou fazer meio que a escaleta, meio de março pra terminar a escaleta e começar a escrever efetivamente em abril essa primeira versão. Então esse foi o plano que eu coloquei e até agora eu tenho seguido. Mas eu percebi que, por exemplo, um processo criativo meu é que eu sou muito ruim com nomes. Nomes de protagonistas, nomes de pessoas do livro, enfim, tipo, eu sou uma pessoa bem complicada com nomes. E eu não fico presa a esses nomes, né? Tipo, se eu não tô achando o nome do protagonista, eu vou pensar em uma inicial e vou colocar. E quando eu for fazer a segunda versão, eu penso no nome dele, porque tem coisas que na primeira versão vão ficar bagunçadas. Na primeira versão de A Canção do Lar ficou um verdadeiro caos. E esse caos me ajudou muito na construção desse universo que eu tava criando. Tipo, muito mesmo. E eu agradeço a esse caos. Então, por exemplo, os pais da Magenta, eles não tinham nome. Era mãe em caps lock e pai em caps lock. E tudo bem. Então, tipo, meus protagonistas, eles são inspirados em uma outra coisa e eu só tenho essa outra coisa em mente. Eu não consigo dar um nome ainda pra eles. E por conta disso, eu também não consigo dar um nome pros outros personagens que também fazem parte desse universo. E tudo bem, tipo, eu tenho a ficha deles. Enquanto eu vou criando, eu vou deixando esses espaços abertos. Pra mim, funciona muito espaços abertos na hora de criar. Funciona demais. Funciona demais essa possibilidade de você deixar coisas ainda sem respostas, ainda sem saber como vão ser, e na hora de escrever, criar. Então, pra mim, esse processo de criação funciona desse jeito. Não vai ser pra todo mundo. Muitos autores, muitas amigas minhas que escrevem, elas falam que pra elas não funcionam esse tipo de criação, elas gostam de ter tudo já meio que planejado, e o planejamento, ele é muito bom. Eu não tiro o poder de um planejamento. Eu não consigo começar a escrever sem uma escaleta, sem o desenvolvimento dos personagens meio que na minha cabeça. Só que eu sinto que tem outras coisas que eu gosto de deixar meio que no ar, meio que sem resposta ainda, pra eu achar a resposta enquanto eu escrevo. Então, meu processo de criatividade funciona assim. Eu gosto de deixar em aberto. E eu sei que não vai ser pra todo mundo esse negócio de deixar em aberto. Então, eu tô nessa fase da pesquisa do livro, como eu comentei. Tá sendo um processo muito interessante. E também, enquanto eu vou pesquisando pra criar essas escaletas, eu já vou tendo ideias na minha cabeça de como transformar isso nas histórias. Então eu não sei se eu ajudei alguém com essa conversa meio maluca, mas espero que sim. E conforme eu vou nas próximas partes da criação, né? Então, tipo, eu tô na fase da pesquisa. Quando eu for na parte de construir escaleta, quando for na parte da primeira versão, segunda versão, eu quero gravar todos esses momentos. Eu vou compartilhando com vocês, tanto no vídeo no YouTube, quanto em takes pequenos em outras redes. Bora pra mais pesquisa. Tem um cachorro chorando. Oi, gente. Hoje é dia 10 de fevereiro. Esse vlog vai ficar bem espaçado, mas é que eu ainda não terminei as partes de pesquisa, então como eu quero levar com vocês, né, nesse processo, ainda mais porque eu acho muito interessante quando a gente fala de escrita, porque eu acho que tem muita gente que começa a ficar muito perdida em como fazer tais coisas. Porque quando a gente compartilha, é muito bom, porque quando eu comecei a escrever, eu não sabia, me sentia muito perdida, porque eu criei vários vídeos pra tentar me explicar, porque eu funciono muito bem quando eu vejo alguém fazendo alguma coisa, e aí eu tento fazer desse jeito, sabe? Pra que funcione. Enfim, e aí como o meu tempo que eu tenho maior, vamos dizer assim, pra conversar assim com vocês quando eu tô me arrumando, pra também eu não parecer um bicho de feia. Então, vamos para mais um Arrume-se Comigo enquanto eu falo de processo de criação. Hoje eu vou falar especificamente do que eu tenho usado para poder me ajeitar nesse processo de pesquisa. Eu comentei sobre como funciona o meu processo criativo. A ideia é como uma plantinha, uma mudinha, e aí você vai pesquisando, vai meio que alimentando essa ideia para que ela cresça. Aí nessa plantinha uma árvore que dê frutos, né, que você comece a escrever a sua história. Achei essa analogia incrível. Quem amou? Do livro que eu tô escrevendo agora, então ela surgiu de uma ideia, e aí eu tô usando pesquisas e outras coisas para poder alimentar, né, essa minha plantinha. E aí
eu vou compartilhar os materiais que eu tenho usado, as metas que eu criei pra mim mesma e assim por diante, porque vai que mais alguém se identifica ou se, tipo, você pode tentar isso que eu tenho feito e perceber se dá certo ou ver que realmente você funciona com outro tipo de método que você vai ter que, né, pesquisar. Então, como eu disse, você tem uma ideia que vai surgir por determinado motivo, né? Só que para você conseguir montar uma história com começo, meio e fim, você precisa de mais coisas do que só essa ideia. E aí que vem a pesquisa. Então, a pesquisa vai servir basicamente para você realmente conseguir começar a entender qual vai ser os pontos que você quer retratar na sua história, para que você conte a vida daqueles personagens, o enredo, o arco deles e assim por diante. Então você precisa da pesquisa para você saber como vai funcionar algumas partes na sua história. Então, por exemplo, quando você pega um mundo de fantasia, quando você vai criar um mundo novo, você precisa entender como vai ser o sistema político, o sistema mágico, a parte cultural daquela história, se você vai abordar mais essa parte. E para isso você vai ter que pesquisar sociedades, tipos de políticas que existem, né? Monarquia, parlamento, república, enfim. E aí você vai ter que pesquisar para ver como aquilo funciona, para ver se vai funcionar na história que você quer contar. E às vezes a partir da pesquisa que você não só vai ver se funciona para sua história, mas ter ideias. Então, por exemplo, em A Canção do Luar, eu me inspirei muito na Malévola e foi vendo o filme da Malévola que eu percebi que eu queria uma sociedade de vários povos diferentes entre si, mas que viviam em harmonia, que eles são iguais, vamos dizer assim, eles têm as mesmas características de cor, porque eles são todos coloridos, mas cada um vai ter um povo e uma cultura e algumas coisas diferentes. E eu trabalhei isso, essas diferenças, essas partes iguais, vamos dizer assim, dentro do livro A Canção do Lar. Ele não vai ser um livro de fantasia, então eu não vou ter que me preocupar em criar um mundo, em criar um sistema de regras. Vai se passar no Brasil, vai se passar especificamente em São Paulo, porque eu sou de São Paulo. Como no meu caso vai se passar em São Paulo, eu preciso saber algumas coisas da cidade fora da parte que eu conheço, né? E também tem um ponto muito importante que vai reger toda a história, que eu não vou entrar muito em detalhes, mas eu preciso saber como aquele sistema funciona, como que as pessoas participam daqueles pontos e assim por diante. E aí eu tenho usado os materiais de pesquisa, saber como eu vou fazer funcionar na minha história. Então existem regras, funciona de uma determinada maneira, e eu preciso encaixar a minha história, pontos com os meus personagens, em regras já existentes. Eu vou construir em cima dessas regras. Então eu tô estudando essas regras, tô estudando como funciona esses determinados pontos para poder criar a minha história. A minha pesquisa, ela tá sendo mais focada em algo que já existe, nessas regras já existentes. Então eu não vou criar essas regras, elas já existem no mundo real. E aí, a partir dessas regras que eu vou conseguir fazer, harmonizar, né, se tornar verídico os pontos que eu quero trazer pra história. Então, enquanto eu estudo, eu tenho prestado muita atenção nesses pontos que já existem pra poder efetivamente usar no dia a dia dos personagens. Então, pra fazer que tudo isso funcione de uma maneira harmoniosa, eu tô tendo bastante trabalho no sentido de estudo, porque são coisas reais que eu preciso usar para que a história se torne bem verídica, tipo, o máximo que eu conseguir. E aí, eu sou uma autora, eu sou uma pessoa que funciona muito à base de metas. Me dei, tipo, um tempo pra fazer determinados pontos da história. E eu sempre funcionei assim, tipo, desde A Canção do Lar, eu sinto que eu consegui terminar o livro porque eu falei, eu vou terminar até determinada data. E aí, eu me organizei, tipo, eu sabia quantas palavras mais ou menos eu tinha que escrever, de quantos capítulos eu tinha que criar e assim por diante. E aí, eu fiz um cálculo de quantas palavras eu precisava escrever por dia pra poder terminar a minha história. Então, eu funciono muito bem assim, quando você põe regras. Nem todo mundo funciona, mas eu funciono muito bem com essas regras, com essas metas. Então eu coloquei que até o final de janeiro eu ia ter a ficha dos personagens prontas, e eu fiz isso. Eu tenho até o final do carnaval pra terminar boa parte assim da minha pesquisa. Tem coisas que eu só vou conseguir saber, tipo, só vou conseguir pôr realmente em prática quando eu tiver a ideia enquanto eu escrevo. Porque aí se eu, tipo, tive uma ideia pra determinada cena, não sei se isso vai funcionar no mundo real, naquelas regras que eu comentei. Então eu vou ter que pesquisar de novo. Então, tipo, a pesquisa ela nunca vai embora, né? Porque você vai ter sempre coisas pra pesquisar pra que a história se torne o mais real possível ou mais dentro do mundo que você quer pôr. Então eu coloquei essas metas e aí depois com a pesquisa pronta eu tenho uma base muito grande de começo, meio e fim da minha história. Então a partir disso eu vou traçar. Eu ainda não sei se eu vou fazer a estrutura dos 3 atos, acredito que sim. Armar a escaleta até o meio de março, assim. Vai oficialmente começar a escrever pelo menos a primeira versão até o começo de abril. Eu me dei essas metas
com esse intuito de conseguir fazer o livro funcionar e encaixar todos esses fontos na minha rotina, que é algo ainda que eu tô aprendendo a lidar. Eu comentei, eu acho que no outro vídeo que eu gravei, né, no outro dia, falando que eu não tenho nome nos personagens, eu tenho um codinome, vamos dizer assim, pra eles, porque nome pra mim é uma coisa que me trava muito, então pra não me deixar travar, eu vou escrevendo mesmo não tendo todos os nomes fixos. Então, quando eu percebi que além que eu queria dar nome pros personagens secundários já, porque tem os personagens secundários já planejados na minha cabeça, só que se eu focasse nisso, eu ia travar muito. Então eu vou criando o nome pra esses personagens enquanto eu vou escrevendo a história. Porque pra mim, não ter tudo planejado faz com que eu consiga criar com muita mais facilidade. Então, apesar de nem todos os pontos da pesquisa estarem respondidos, pra mim é melhor. Porque enquanto eu vou criar a escaleta, eu vou pesquisando mais coisas. E também, enquanto eu crio, pesquiso, eu vou criando mais cenas na minha cabeça. E aí eu vou acumulando essas cenas pra poder criar a escaleta do meu livro. Então, os materiais que eu tenho usado no Notion, eu amo o Notion funciona muito bem pra mim. Então, o Notion é minha vida, meu planner, lista de compras, metas, cursos, caderno, tudo é no Notion. E eu tenho uma parte no Notion que é pra escrita, onde eu divido em ficha de personagens, cais pra ser explorados, parte de bibliografia de pesquisa, escaleta, tudo eu divido em abas dentro dessa parte de escrita. E aí é onde eu consigo organizar completamente a minha história. Então, além do Notion, eu também tô usando um caderno, que agora eu não tenho em mãos, porque está na minha casa. E aí, nesse caderno é onde eu estou escrevendo toda a pesquisa, onde também eu vou planejar mais cenas, porque como eu vou passar muito tempo em transporte público, o caderno é um meio mais acessível pra eu poder pegar uma caneta, que vai ter sempre na minha bolsa, e escrever uma cena e também me organizando. Tenho usado o caderno, tem funcionado bastante. Normalmente eu sempre uso cadernos na parte de escrita, só que eu acabo sempre deixando eles pela metade, porque como eu sempre fiz mentoria, todas as mentorias que eu tinha, eu escrevia a data e as coisas que tinha que pôr, tipo, melhorar na história, enfim. O caderno eu sempre usei, só que nesse eu tô focando mais pra criação mesmo da história e não só o Notion. Então, eu não sei se eu respondi ou se eu deixei mais dúvidas, só sei que meu cabelo tá, ó, lindo. Eu ainda tô terminando as últimas partes da pesquisa, só que eu sinto que logo que eu terminar, porque já vai começar o carnaval, né? E aí eu vou focar em algumas outras coisas, mas 100% nessa pesquisa pra conseguir planejar a escaleta. Quando eu começar a planejar a escaleta, eu vou vir aqui de novo gravar mais vídeos, mais um vlog, explicando também esse passo a passo, porque eu acho legal compartilhar. Como eu disse, pra você também ter outras fontes de inspiração, também porque me ajuda bastante. Então é isso. Beijinhos. Tchau, tchau.